Galo fecha venda de meia, volante tem destino definido quando chegam os reforços para Cuca, uma nova prioridade da SAF. Muito bom dia para você, este é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com o nosso cafezinho, Café com Jeves dessa quinta-feira, dia de feriado no Brasil, dia 19 de junho, Corpus Christi, bora falar de Galo. Você já sabe, né? A gente tá aqui diariamente, sempre criando conteúdo para você, sempre trazendo informação. Então aproveite aí, já chega deixando aquele like para se inscrever no canal também. E se não for inscrito, confere aí, porque o YouTube tá tirando umas inscrições, sabe? Então é melhor você conferir se você tá inscrito para consumir o melhor conteúdo possível sobre o Clube Atlético Mineiro. E, claro, né? Ativa o sininho de notificações, porque aqui temos vários conteúdos diários. Tem o Café com Jeves, tem a live do Jeves, tem o De Frente pra Massa, tem a Trinca de Ferro, tem as nossas jornadas esportivas, tem o Base em Foco com o Márcio Vitor e um monte de outros conteúdos aqui no YouTube e também no Instagram do canal Bica Galo e também no X do canal Bica Galo, o antigo Twitter, sempre @canal Bica Galo, tá bom? No oferecimento da Betano, que tá com a gente aí também, sempre nas apostas, né? Se você gosta do mundo das apostas, se você joga com responsabilidade e tem 18 anos ou mais, você pode apostar na Betano. Muita gente tá conseguindo faturar uma graninha nesse Mundial, né? Eu particularmente tô com palpites péssimos, então nem vou dar dica de palpite aqui, mas eu já soube que alguns inscritos, algumas pessoas estão conseguindo ir bem nesse Mundial, né? Sacando aí as nuances, porque o Mundial tá trazendo algumas surpresas. Então, se você gosta desse mundo das apostas esportivas, vai apostar de Betano, use o nosso link, tá o primeiro link aqui para você na descrição. Aposte com responsabilidade, somente se tiver 18 anos ou mais, é com responsabilidade, tá, pessoal? Mas vai de Betano, porque não tem erro, paga direitinho, é tudo no Pix, é tudo rápido, regulamentado e você não tem riscos apostando na Betano, meu filho. Então bora então começar nosso cafezinho aí. Bom, a primeira informação que eu gostaria de trazer a vocês é sobre a venda do jogador Bruninho, né? O Bruninho, jogador aí que o Atlético, ele teve uma passagem assim, né? Alguns jogos e tudo, mas não foi um jogador que se firmou no Atlético. O Bruninho está sendo vendido ao Karpat do futebol ucraniano, tá? Informação aqui, eu vou compartilhar da tela do GE para você, e aqui você consegue ver toda a informação do meia Bruninho, tá? Então o Galo acertou a venda do Bruninho e o Galo também já oficializou isso aqui, tá? A venda foi em 800 mil euros, mais ou menos 5 milhões de reais. O Bruninho tem números interessantes lá no Karpat, né, no futebol ucraniano, e é um jogador que, de fato, no Atlético ele não deu certo, né? Ele precisou de sair do Atlético para que ele conseguisse, né, de fato, se dar bem, para que ele conseguisse, de fato, acontecer em outros clubes. Foi emprestado para vários clubes do futebol brasileiro, foi emprestado para o futebol português, e agora, por fim, lá no Karpat da primeira divisão ucraniana, onde se deu bem, fez 8 gols e 2 assistências em 25 jogos. O Dinamo de Kiev também estava de olho na contratação dele, mas acaba que quem está levando o Bruninho é o Karpat, então, em torno de 5 milhões de reais, venda milionária. E aí o Thiagão, ele criou até uma dúvida sobre essa questão, que era o seguinte: será que o Bruninho ele merecia ter tido mais chances no Atlético? Será que era um jogador que deveria ter tido outras oportunidades, né? Será que o Bruninho poderia, de repente, ser um banco desse time do Galo, né? E aí fica esse questionamento para o torcedor poder responder também. O fato é, o Bruninho está vendido, então, não joga nesse momento mais com a camisa do Galo, tá? Bruninho, que inclusive é um jogador que faz o meio-campo, né? Então ele tem ali uma rapidez, um certo dinamismo e tal, mas na minha opinião, vou ser bem sincero com vocês, acho que não daria certo nesse elenco não, acho que ele tá um nível um pouquinho abaixo, talvez lá no Karpat ele vá ser mais feliz, e que seja, claro, né, o nosso Bruninho aí, porque é um jogador que é atleticano, né, é filho do Bruno, lateral direito do Galo,
na década de 90, lá em 99 era o nosso lateral do vice-campeonato contra o Corinthians, fatídico vice-campeonato contra o Corinthians, né? E o Bruninho, então, sendo vendido pelo Atlético, né? E aí eu quero até que você deixe sua opinião, porque se o Thiago acha que de repente ele poderia ter sido aí aproveitado, né? Deixe sua opinião, quem sabe, né? Você acha que o Bruninho deveria ter sido aproveitado no Galo? Vou até colocar aqui, né, a tela do Galo mesmo, tá? Só mostrando a confirmação para vocês. O Atlético acertou a transferência definitiva do meia Bruninho para o FC Karpat da Ucrânia, tá bom? Eles exerceram um direito de compra, estava emprestado, né? E foi previsto no contrato de empréstimo, então, só a confirmação do Galo para você, tá bom? E, bom, mudando de pauta aqui, antes disso queria pedir para você deixar o seu like, tá? O Café com Jeves hoje está dinâmico, um vídeo mais curto, mais informativo, para você aproveitar seu feriado, mas sempre se manter bem informado sobre o Galo. Um outro jogador que foi bem ventilado aqui no Atlético, né? É justamente o William Arão, um jogador que a gente chegou até a conversar com o staff dele, né? A negociação com o Santos teria caído, aí de repente o jogador já está indo para o Santos. O Atlético teve sim interesse na contratação do jogador, mas não era assim um interesse que o fizesse fazer um esforço financeiro, né? O William Arão não é um jogador barato. Hoje em dia, para falar a verdade, não tem jogador barato mais, né? Todo jogador, qualquer jogador aí, meio... esse pessoal fala, né? Qualquer pé de rato hoje tá ganhando 500, 600 mil. E o William Arão, como é um jogador que tem uma experiência em times grandes do futebol brasileiro, né? Tava lá no Panathinaikos e rescindiu o seu contrato, também não era um jogador barato, né? E a informação dessa situação do William Arão, ela vem lá do Lucas Musetti Perazzoli, que é setorista do Santos, trouxe aqui a informação. O contrato do William Arão, se ele for aprovado nos exames médicos, será até dezembro de 2026. Então o jogador está pendente de exames médicos para assinar com o Santos, com possibilidade de renovação por mais um ano se atingir um número X de jogos. Arão deve chegar para exames médicos até o fim desta semana, então o Lucas Musetti Perazzoli, que é setorista do Santos, lá no UOL, trazendo essas informações em relação ao William Arão. Né? E também é um jogador que fica o questionamento. Será que o William Arão seria um jogador interessante para o Atlético? Será que ele seria o volante que resolveria? O tal primeiro volante que a gente fica falando? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acho o jogador ruim, não. Eu acho o jogador interessante, eu acho que ele desarma bem. Não tem uma saída de bola ruim, tem um ótimo jogo aéreo, joga também de zagueiro, né? Então, na minha opinião, não teria sido uma contratação ruim. Acho que disputaria a vaga no time titular. No entanto, não vem. O destino do William Arão está definido, então o jogador está indo para o Peixe, passando nos exames. Ele assina até final de 2026, 2 anos de contrato com o Santos aí, 1 ano e meio ainda, né? E, tô falando de saída, tô falando de jogador que poderia ter sido reforço, mas e os reforços, Jeves? Como é que fica? Bom, pessoal, é o seguinte, a situação de reforços, ela não é uma situação muito simples também, tá? O Atlético, nesse momento, ele privilegia o pagamento das suas contas, privilegia colocar em dia os débitos com os jogadores, né, com os empresários. A situação que o Atlético está hoje é uma situação muito grave, financeiramente, é uma situação onde o Galo, ele de fato, ele precisa de ter ali um respiro financeiro para poder conseguir fazer as coisas, conseguir equilibrar as contas. Então o time coloca como prioridade nesse momento, antes desses reforços, pagar as contas. O Atlético precisa de pagar os jogadores, precisa de deixar direitos de imagem tudo certo. Falar de exames de imagem, né? Direitos de imagem tudo certo. Precisa de deixar as questões ali relacionadas a salário, CLT, né? Premiações que eventualmente possam estar pendentes, dívidas aí com alguns outros clubes, dívidas com os empresários. Então o Galo, ele tem interesse nesse momento em fazer essa sanitização financeira antes de contratar. E aí, Jeves, mas não vai contratar? Vai contratar. O Atlético pretende e vai contratar. Isso é informação. Agora, o nível dos jogadores que vão chegar e o nível que o torcedor espera pode ser que sejam algo diferente. A gente está falando, às vezes, de chegar alguma contratação mais barata, uma contratação em fim de contrato, uma contratação de jogador que esteja livre no mercado, talvez algum jogador que volte do empréstimo e esteja emprestado pelo Atlético, né? Então não esperem grandes contratações, mas algumas contratações vão chegar, pelo menos de 2 a 3 nomes, foi o próprio Rafael Menin que falou isso, tá bom? Então,
Na minha opinião, o Atlético tem sim que colocar as contas em dia, mas tem sim que resolver também essa questão dos reforços, tem sim que fortalecer o time. Porque se o time, que não é fraco, mas um elenco que tá aí hoje, já tá conseguindo chegar no G6, tá quase no G6 do Brasileiro, foi ex-mineiro, tá classificado para as oitavas da Copa do Brasil, e tá no playoff da Sul-Americana, o que na minha opinião é o que, entre aspas, mancha essa temporada, o resto tá legal. O Galo tá classificado para as oitavas, o Galo tem sétimo no campeonato, com esse elenco a projeção orçamentária era para sexto, foi ex-mineiro, manteve hegemonia. Então o que mancha um pouquinho essa temporada é os playoffs da Copa Sul-Americana, porque tava num grupo muito fraco e deveria ter classificado direto. Tirando isso, a temporada não é ruim do Atlético, é uma temporada esperada. Né? O torcedor ele fica querendo, Galão, vamos brigar lá em cima, é no topo, é brigar pelo título, mas vamos entrar na realidade. Pelo nosso elenco, pelo nosso investimento, em detrimento dos demais que disputam o campeonato, tá de bom tamanho, tá? De bom tamanho, né? E o que fica de bom tamanho também para um feriado desse é fazer um churrasquinho, né? Se você vai fazer um churrasquinho em casa, dê uma chance aos produtos da Cara Preta Carnes Nobres. Você pode comprar nas nossas lojas em Belo Horizonte, são 4 lojas, ou você pode entrar no nosso site carapretaoficial.com.br. Aproveite o nosso cupom BICAGALOCP, ainda te dá 5% de desconto para você comprar qualquer dos produtos, seja aí pela internet no Brasil. Eu particularmente eu gosto de comprar presencial, mas se você não mora em Belo Horizonte, não tem uma loja perto de você, você pode comprar também pela internet, chega tudo direitinho, porque aqui, meu amigo, aqui é Cara Preta Carnes Nobres, é a excelência, churrasco campeão tem nome, é Cara Preta, meu filho, é isso aí então. Bom, galera, o que tínhamos de informações é isso pra hoje, tá? Agradeço demais aí a audiência de todos vocês, desejo um ótimo feriado pra todo mundo. Hoje, mais tarde, tem mais conteúdo, tem mais live aqui no canal Bica Galo, tem live do Jebs, tá bom? Trazendo mais informações e resenha e debate com o chat ao vivo, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, fiquem com Deus. Eu sou Marco Jebs e aqui é Bica Galo. Eu fui.